Fala, meu jovem! Vamos comigo em mais um Discipulado Cast? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema, eu diria até que não é tão falado, mas ele é muito pertinente. Assim como o amor de Deus. Eu imagino que você saiba que o amor dele é a base para o nosso relacionamento com ele, certo? Mas existe um outro fundamento muito importante que nós não podemos nos esquecer. Porque da mesma forma que nós podemos dizer que nós amamos ao Senhor, infelizmente nós podemos também amar o mundo. Então eu diria que o amor de Deus, ele não vai sustentar, ele não vai ser unicamente e exclusivamente a nossa força. Em Provérbios 16:6, eu gostaria que você lesse comigo. Pelo temor do Senhor, diz que os homens evitam o mal. Então, nós precisamos ter dentro do nosso coração que é através do temor do Senhor, através do conhecimento sobre isso, o que é temer ao Senhor, isso vai fazer com que nós evitemos o caminho do mal. Isso vai nos tornar possível viver uma juventude em santidade. E eu gostaria também de ler um outro capítulo aqui que diz em Isaías 33, no verso 5 e 6, o profeta vai dizer o seguinte: o Senhor é exaltado, pois habita no alto, ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Presta atenção, o temor do Senhor será o seu tesouro. O que ele está querendo dizer aqui? O temor é a chave para muitas riquezas. E preste atenção no que fala aqui. O temor do Senhor, ele vai trazer consigo uma riqueza de salvação, conhecimento e sabedoria. Então, entenda a preciosidade desse tesouro, do temor do Senhor. E agora vamos nos aprofundar sobre o temor. O compromisso do Senhor é com aqueles que o temem. Olha o que diz em Salmos 25:14. O Senhor confia os seus segredos, é algo muito íntimo, aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Então, é um relacionamento muito profundo, entende? Isso é o temor do Senhor, é esse compromisso com o Senhor de uma forma muito íntima. Mas agora eu queria entrar mais na definição sobre o que é o temor. O que é o temor do Senhor? Existem várias palavras que podem entrar nessa definição, como por exemplo, o zelo, a reverência, o respeito, a pontualidade. E agora quando a gente se refere ao Senhor, às vezes a gente pode pensar, não, é um zelo com o Senhor. Não é apenas isso. O temor do Senhor é uma reverência com as coisas de Deus, com as coisas sagradas do Senhor. É um temor pelo santuário. Infelizmente, hoje eu vejo muitas pessoas sem a mínima reverência dentro de um santuário, dentro de um templo, em um culto racional. Isso é muito perigoso. O temor do Senhor, ele é muito além do que um respeito reverente. O temor do Senhor, ele fala sobre uma obediência sem limites. E aí é só a gente lembrar da história de Abraão. Quando o Senhor pede o filho dele como um sacrifício, Abraão, ele não pensa duas vezes. Ele leva o seu filho e ele iria fazer o que o Senhor mandou. Não teria limites para essa obediência. Mas quando ele está ali naquele momento que ele vai sacrificar, que ele vai matar o seu filho, olha o que o anjo diz. Em Gênesis 22:12, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Olha o nível de obediência, uma obediência incondicional, não é algo natural. E nós só conseguimos esse nível de obediência se nós buscarmos o temor. Eles estão diretamente relacionados. Quando o temor ele é perdido, é aí que o pecado ele corre de uma maneira desenfreada.
Por quê? Porque a obediência, ela acaba se tornando superficial pela falta do temor. Então, esse pecado, eu não estou dizendo só de coisas grotescas, de coisas, de pecados grandes. Isso vai desde os nossos pensamentos, desde o que a gente desenha na nossa mente, desde o que governa a nossa mente. Quando Cristo ele não está nos governando, Satanás ele tem um caminho, ele tem ali uma brecha. Então, a nossa mente ela acaba se tornando algo escuro. Quando a luz de Cristo ela não habita nela, quando não existe temor. Não apenas os nossos pensamentos, mas a nossa visão, ela acaba sendo poluída. Os nossos ouvidos são mentiras, que nós acabamos nos alimentando delas. É o engano. São tantas coisas, são as nossas palavras, é o que nós proferimos, as mentiras também ditas. E não somente isso, é a nossa falta de paciência, a forma arrogante de falar com as pessoas. Voltando para os pensamentos que eu acho importante falar, isso vai desde inveja, isso também remete às comparações. E indo além, nós também estamos dizendo sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vestimenta. Então, às vezes você está em dúvida, você vai postar uma foto no Instagram, é muito simples. Peça o temor do Senhor e Ele vai te direcionar em tudo o que você for fazer, em tudo o que nós formos fazer. Pensamentos, nossa vista, nossos ouvidos, nossos relacionamentos, as nossas palavras e a nossa vestimenta. Existem muitas pessoas que elas reconhecem o Senhor como Salvador, como um Deus que cura, um Deus de misericórdia, um Deus que restaura, mas infelizmente, sem perceber, acabam reduzindo a glória dele a um nível comum, a um nível de algo corruptível. E um exemplo muito claro sobre isso foi quando os hebreus, os israelitas, eles estavam no deserto e eles tinham acabado de serem libertos do Egito, viram tantos sinais, tantas maravilhas. E aí, o tempo que Moisés esteve ali no Monte Sinai, o povo não teve paciência para esperar, para ouvir a voz do Senhor, e eles resolveram fazer um ídolo, um bezerro de ouro. E o mais interessante para mim é o que eles vão dizer. Daqui a pouco eu vou ler para vocês. Mas antes, eu gostaria de contextualizar. Os israelitas, eles estavam em um ambiente do Egito e eles tinham muito contato. O cotidiano deles era repleto de ídolos, imagens. Então, era algo comum para eles. E aí, quando eles fizeram esse bezerro de ouro, olha só que interessante. Em Êxodo 32 diz sobre essa passagem. E aí diz assim: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Até aí, ok, me parece um pouco estranho, né? Mas no verso 5, agora eu li o 32:4, agora no verso 5... diz assim: então o seu líder aqui no caso era Arão, que esteve com Moisés em todos aqueles sinais, maravilhas no Egito. Olha a proclamação que ele fez: amanhã será festa ao Senhor. Então comece a imaginar, um bezerro de ouro foi feito e aí Arão diz: amanhã será festa ao Senhor. E aqui Senhor é um S maiúsculo, ou seja, aqui está se referindo ao próprio Deus. Se a gente for buscar essa palavra no hebraico, está dizendo sobre Yahvé ou Yahweh. E essa palavra significa aquele que existe. E aquele que existe está falando de um único Deus, do Senhor. Então, olha que estranho. Eles levantaram um bezerro de ouro e eles estavam glorificando ao nome do Senhor através desse ídolo. Isso é triste, pensar que eles reduziram a glória do Senhor a esse nível cotidiano, aquilo que eles entendiam como algo normal para eles. Eles não esperaram realmente a ouvir a voz do Senhor. E aqui fala de algo sobre a majestade.
Quando nós reduzimos a glória do Senhor é porque nós não temos o entendimento da majestade, da grandeza da glória do Senhor. Então, é impossível também a gente falar sobre temor e não falar sobre a glória de Deus. Você sabe o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a essência de tudo que o Senhor é, de todas as suas virtudes. Então, da sua bondade, a sua grandeza, a sua majestade, a sua misericórdia, a sua justiça, são todas as qualidades que o nosso Deus tem. Toda a sua essência, ela é transmitida através da sua glória. Algumas pessoas pensam, a glória do Senhor é uma nuvem, porque a palavra cita muitas vezes da glória na nuvem, mas não tem nada a ver com uma nuvem. O próprio Deus, ele precisava se colocar atrás de uma nuvem, porque as pessoas, elas não tinham a capacidade de enxergar a sua glória, a sua essência como um todo. Então, por isso que quando Moisés, ele pede, Senhor, me permite ver a sua glória, o Senhor passa e Moisés só enxerga as costas. E mesmo enxergando somente as costas, a hora que ele aparece para o povo, o seu rosto estava brilhando. Agora imagina só se Moisés tivesse contato com a glória de uma forma completa do Senhor. Então, quando Paulo também, ele estava a cavalo, uma luz reluzente veio e o deixou cego. Então, Saulo também teve contato com a glória do Senhor. Até os próprios anjos que estão diante do trono, eles cobrem os seus rostos e dizem, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Você consegue entender, consegue contemplar a grandiosidade da glória do Senhor? É algo assim, é imensurável para a nossa mente. Por isso que nós precisamos buscar a esse conhecimento, esse entendimento, porque é algo que vai muito além do natural, do nosso cotidiano. E por isso que o povo de Israel acabou caindo nesse erro, de reduzir a glória do Senhor, de não entender a majestade dele. E olha que privilégio hoje nós temos. A presença gloriosa do Senhor, antes ela habitava no tabernáculo, no templo. E hoje, essa presença gloriosa do Senhor, ela habita em um templo que não é mais construído por pedras. Hoje, esse templo, ele está aqui dentro. Então, a presença gloriosa do Senhor, ela habita dentro dos nossos corações. O Espírito Santo, ele revela a glória do Senhor e ele está dentro de nós. Nós precisamos honrar o Espírito Santo. É através disso que nós podemos ter o discernimento. Ele está dentro de nós. É apenas uma questão de busca intensa, incessante pelo Espírito Santo. Eu também gostaria de falar uma outra questão que é muito importante. Quando a gente fala sobre temor, muitos confundem e acham que a gente está falando de medo. Até mesmo tem uma passagem onde Davi, em algumas versões, diz que Davi temeu ao Senhor. E aí ele se assustou. Mas na verdade nós precisamos sempre perceber se o temor que está falando na Bíblia é um significado de medo, temer no significado de medo, ou se é o temor do Senhor. Porque em outras versões vai dizer que na verdade Davi teve medo do Senhor. Então por que eu estou falando disso? Porque existe uma grande diferença entre medo e temor. O medo, ele te afasta da presença. O temor, ele te aproxima. Então eu estou falando sobre esse texto de Davi, e só para você conseguir identificar de onde eu estou falando de 2 Samuel 6, do verso 8 ao 9. Eu vou ler aqui para vocês. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Então aqui, nessa história onde Davi teve medo do Senhor, o que aconteceu? A arca da aliança, ela estava na casa de Abinadab. E aí Davi teve uma ideia brilhante de pegar a arca e trazê-la para a cidade de Davi, para Jerusalém. Só que quando a arca da aliança ela foi levada para a casa de Abinadab, ficou por lá
por muitos anos, ela foi levada por carro de bois. Então, eles colocaram a arca nos bois e os bois levaram a arca até a casa. E aí, Davi tinha se lembrado disso e pensou, ok, vou fazer da mesma forma. Então, eles colocaram a arca nos bois. Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab, levaram junto ali para guiar os bois. E aí, em um certo momento, a arca ela acabou pendendo. Os bois tropeçaram, a arca pendeu. Uzá foi querer ajudar, colocou a mão na arca para levantar a arca e Uzá foi fulminado. Uzá morreu. Davi, ele ficou num ponto assustado, porque ele não entendia, mas Senhor, pensa comigo, Davi, ele teve um certo zelo, um amor pela presença, pela arca da aliança, e ele queria levar para a cidade de Davi. E aí o Senhor mata o cara que estava levando juntamente com ele a arca para a cidade de Jerusalém. Então Davi realmente ele ficou um pouco digamos que traumatizado e com medo. Que Deus é esse que eu estou fazendo algo com tanto zelo, tanto amor, e ele mata um dos filhos de Abinadab porque ele teve ali o contato com a arca. Então, qual foi o problema? Os reis, eles tinham a obrigação, eles tinham a necessidade de conhecer a palavra. Eles tinham a obrigação de entender o que era o temor do Senhor. E Davi sempre foi um homem muito zeloso, um homem cheio de amor. Mas o problema de Davi aqui foi que ele não temeu ao Senhor porque ele não tinha conhecimento e sabedoria. Lembra que eu falei lá no começo? Que o temor do Senhor é uma riqueza que ele carrega, ele traz sabedoria, conhecimento e salvação. Então o problema de Davi aqui foi que ele não conhecia o suficiente as Escrituras. Então por conta disso, o Senhor, uma vida teve que morrer pela falta de conhecimento de um rei. Então olha a importância de nós, como autoridades que carregamos o nome do Senhor, como nós precisamos conhecê-lo, entender as Escrituras. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Conhecendo, buscando, se alimentando da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a lei do Senhor. Você já teve a sensação de buscar a Deus e aí parece que o Senhor ele está lidando com você de uma forma muito dura? Parece que as coisas elas vão ficando cada vez mais difíceis. Em muitos momentos é porque a nossa forma de agir, de buscá-lo, é pela falta de conhecimento. Às vezes nós temos zelo, às vezes nós temos um amor, mas não estamos tendo conhecimento suficiente daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, da vontade dele para as nossas vidas. E é por isso que as coisas, às vezes, elas não caminham de uma forma que elas deveriam estar caminhando. Então, às vezes, o próprio Senhor, ele nos alerta, torna, às vezes, o caminho mais duro para nos redirecionar. Então, eu queria finalizar aqui com vocês, dizendo que não adianta somente termos uma paixão. O jovem, ele é muito intenso. Não adianta essa intensidade sem a busca incessante pelo conhecimento do Senhor, pelo temor do Senhor, a reverência, o zelo, a pontualidade. Vamos ser pontuais, jovens, amém? Posso ouvir um amém? E dessa forma, nós iremos realmente revelar o ministério de Jesus. Então é isso, jovem. Nós estamos terminando mais um podcast e espero que o Senhor tenha falado com você, assim como Ele falou muitas coisas para o meu coração. Tamo junto.